Fala, meus amores, mais um Vai Lá e Faz Cast comigo, JG Campos. E, cara, hoje eu trouxe um cara que a gente conversa demais nos corredores aqui da Hub. Vou gravar também com o podcast dele, não sei qual que vai sair primeiro, mas a gente vai fazer um esquema muito legal aqui. Vamos comparar mercado financeiro e marketing digital. E eu gravei um episódio com o Arthur, foi super legal e trazer essa comparação para vocês. E esse cara, ele faz um quadro com uma constância incrível, chama Minuto Cripto. Eu adoro esse tipo de conteúdo que te informa e te faz estar por dentro do mercado. É isso que vocês precisam acompanhar. Com vocês, André Aro. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. E tamo junto dos bastidores. Dos bastidores do para as podcast. câmeras. Exatamente. Obrigado pela presença, Obrigado Aro. a você, cara. E, cara, pra gente começar, eu queria fazer uma pergunta, que a gente até falou nos bastidores aqui. Eu tinha uma outra, mas eu gostei mais dessa pra gente iniciar. O que é mais difícil, manter a constância no mercado ou a constância na produção de conteúdo? Eu acho que no mercado vai ser mais difícil. Eu acho que o mercado vai envolver muito a parte financeira diretamente. Produção de conteúdo você pode ou não monetizar. Uhum. Pode ser um hobby, pode ser qualquer coisa. Agora, mercado financeiro, a gente está falando de dinheiro. Eu acho que ali o bicho pega. Então, eu acho que manter constância em um local onde você tem várias variáveis aí, mercado financeiro, mercado de baixa, como a gente está vivendo o ano de 2023, eu acho que é mais difícil. Vai mexer com o emocional, vai mexer com muita coisa. Então, para a pessoa se manter, mesmo no mercado de baixa, é muito mais difícil. Cara, eu adoro podcast por isso, porque a gente acaba tendo umas opiniões de diferentes pontos de vista. Pelo teu ponto de vista, faz total sentido. A minha resposta antes da tua era outra. Eu falava que produção de conteúdo é mais difícil. Mas se você for pensar em questão que envolve muito mais emocional essas coisas, você tá certo. Pra mim, agora sim, em termos de estar no mercado e estar na rede social, é muito mais fácil pra mim estar no mercado, cara. Sim, mas aí tem um ponto também. Produzir conteúdo para um nicho que depende do mercado é o mais difícil. É bem verdade. difícil. A gente tava até conversando outro dia, galera, porque vocês sabem, eu sou estrategista digital e o Aro é especialista no mercado de criptoativos e mercados de forma geral. E vocês sabem que eu vim também desse mercado e a gente tava falando sobre a dificuldade para os infoprodutores, educadores de mercado financeiro e mercados de baixa. E aí eu vou querer puxar esse papo aqui agora, porque quando tá no mercado de alta, todo mundo quer comprar, todo mundo quer, mas ninguém percebe a oportunidade que estamos agora, né? Exatamente. E qual a tua opinião a respeito dessa galera que só quer comprar na alta? Me conta como é que tu educa o teu público em relação a um bear market como a gente tá agora. Primeiro é entender um pouco mais da pessoa, mas isso é comportamento humano. Uhum. Então, acho que isso as pessoas vão ouvir falar daquele tema naquele momento que está em alta, porque começa a sair nas mídias. Então, muitas vezes, essas pessoas que ainda não conhecem vou pegar esse exemplo do mercado cripto, pode ser para outros também. Elas vão saber do mercado, entender melhor quando eles olharem informações. O que sai na mídia, na grande mídia? Porque um jogador de futebol criou uma pirâmide, que no final era uma pirâmide financeira, mas em nome de criptomoedas. Isso é pirâmide, isso é golpe, isso aquilo. Sim. Então a gente vê as notícias não sendo muito favoráveis. Então quando eu pego uma pessoa que entra, e a grande maioria entra nesse momento de acima do mercado, como a galera que está até hoje no mercado, que entrou no Bitcoin no máximo, $68 mil. Agora o Bitcoin esse ano, começando a 20, chegando em 30, nem por aí vai, depende do momento. Tomara que muito mais quando esse podcast. Mas brincadeiras à parte, a galera entra pelo hype. Ela não entra porque ela enxergou, entendeu o que era o Bitcoin ou a ideia. Pensando numa empresa, ela não entrou por causa dos fundamentos daquela empresa. Só para fazer uma analogia para o pessoal que vem do mercado financeiro também. Então ela entrou porque subiu. E aí ela acha que porque subiu vai subir mais, ela está operando dirigindo o carro olhando para o retrovisor. Ela está olhando para trás, subiu, vou entrar. Tem hora que dá certo, a maioria das vezes não. E aí a gente tem que educar para entender quais são os princípios, por que a gente investe nesse mercado, entender um pouco mais de ciclo de mercado também, porque é muito importante, e também ter um plano, uma estratégia. E agora, no momento de baixa, a gente consegue ver, mesmo usando o retrovisor, olhando para trás, olhando que tem um caminho longo a ser seguido, que a gente tem onde voltar, e eu acho que é muito mais tranquilo. Agora, no mercado de alta, é por euforia, comportamento humano. Exatamente. E, cara, a gente estava conversando sobre isso no podcast do Arthur, exatamente sobre isso. Eu fiz uma comparação que a gente tem alguns parâmetros no mercado, pessoal, e
90% da... Eu vou dizer 90 porque eu sempre gosto desse número. Mas, cara, 90% de você tá bem ou mal no mercado é emocional. Sim. 90% é emocional. Às vezes tu quer tomar uma decisão aleatória, tu não analisa direito. Então, isso é muito louco, cara. E tu falou um negócio que pega muito, que é a questão das pirâmides. Falta de informação e a facilidade que as pirâmides trazem, eu acho que é o principal detalhe que as pessoas acabam caindo nesse tipo de golpe. Tanto é que, eu acho que eu já contei isso também, teve uma época, logo que eu comecei como afiliado, que depois eu fui dar aula nessa empresa, mas eu comecei como afiliado de um infoproduto de uma empresa norte-americana, que ela queria abrir no Brasil. Abrir, que a gente fala, é abrir o mercado, né? Sim. Não é abrir uma... Ela tinha sede no Brasil, mas abriu o mercado quando eu falo abrir, tá, gente? E aí, cara, era uma empresa extremamente bem regulamentada. A gente tinha certificação da SEC, né? Que, pra quem não sabe, a SEC é como se fosse a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, só que dos Estados Unidos, que é 1000 vezes mais criteriosa que a nossa, 1000 vezes mais séria, inclusive. E ela também fazia parte de uma holding, que é um grupo de empresas, a holding estava dentro do S&P 500, que era uma das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então era uma empresa extremamente bem qualificada. E tudo isso, obviamente, eu usava como a autoridade para que eu apresentasse para todo mundo. Falava, gente, ó, isso aqui é uma empresa séria, uma empresa de educação, a gente não vai pegar o teu dinheiro para investir, não. Eu aprendi por ela, pela universidade que ela tem, que chamava de universidade. Aprendi cripto, forex, aprendi stocks, que são ações norte-americanas, tudo por lá, certificação e tudo. Então, é uma empresa super séria. Lembro que na época, o grande impacto para mim foi um mês que eu fiz 90 vendas. 90 vendas a um ticket de $350. O dólar já tava 4 e pouco. Então, um faturamento muito bacana. Tive um comissionamento muito legal. E no mês seguinte, começou a onda de pirâmides, lá em 2019. E, cara, o que mais me estressava era... A gente ensinava as pessoas... Dos 90 alunos que eu tinha, ficaram 20, cara. Porque era assinatura, né? Claro que a assinatura era mais barata. Só que, cara, o que me irrita às vezes é a galera querer tanto uma facilidade, mas não se tocar. Porque a gente ensinava como analisar se uma empresa era boa, se era idônea e tudo mais. Mas dá trabalho. É exatamente isso. Mas dá trabalho. A galera não tem mentalidade, velho. Uma empresa totalmente certificada e foi pra uma pirâmide lá que prometia 3% ao dia. Olha que surreal isso, velho. É surreal. É matematicamente inviável. Assim, não se sustenta, não tem como. É possível. Aí eu vejo, falando de pirâmides, eu vou falar pirâmide de golpes financeiros como um todo. Então, empresas que prometem retornos. E uma coisa engraçada, você fala pro cara, peraí, mas o Bitcoin não subiu tantos por cento, não dá pra fazer? Eu falei, não, você não tá entendendo. Dá pra fazer? Dá. É improvável. Porém, ainda mais prometendo, né? Prometendo retornos. Então, o modelo financeiro que é insustentável. Não quer dizer que não possa fazer. Digamos que hoje eu estou olhando sobre o 10%, uma cripto, eu estava alavancado, fiz 100% da minha... Claro, lembrando que tem gestão de banca, eu não coloco 100%. Da minha posição naquela... Mas vamos falar que o cara colocou 100%, o cara alavancou 10x, fez 100% num dia. É possível? É algo comum? Não. É praticamente improvável que ele vai fazer isso. Ele tende a errar, mas se ele errar, ele quebra. Pronto. Então é entender que o modelo financeiro é insustentável. E a galera quer, não, mas eles estão pagando. Mas se o Bitcoin subiu tanto, eu posso falar, cara, você não entendeu até agora. Modelo financeiro insustentável. E a galera quer bater na tecla porque paga e quer facilidade. Ninguém quer. De verdade, aí eu falo ninguém, mas é praticamente ninguém, um ou outro que vai se sujeitar depois a estudar, parar e se dedicar. Cara, e são uns modelos tão surreais que eu até tenho um corte no meu Instagram que eu falo que se tu pegar a parte lógica das coisas, tu resolve qualquer problema. Sim. Então, se tu pensar, parar 15 segundos, eu vi um podcast outro dia, cara, eu achei sensacional isso, que o cara fala o seguinte, eu não lembro quem foi exatamente que falou, mas ele falou assim, cara, se tu parar, tu tá de dieta, vai comer um hambúrguer, tu tá pensando em pedir um hambúrguer no iFood, se tu parar 15 segundos e ficar olhando pra aquela comida e pensando, pô, é gordura, faz mal e tal, com certeza tu vai mudar de opinião. Mesma coisa,
Pega esses esquemas e tenta estudar. Eu lembro que tinha um, que era esse de 3% ao dia, que era o seguinte. Tu tinha pacotes. E aí eles sempre encaixam, que era um grande problema nosso, quando a gente queria lançar empresas dos Estados Unidos ou da Europa aqui no Brasil. Porque eles sempre queriam um preço muito elevado. Então, cara, se tu for pensar numa empresa que é recorrência, ela cobra $500 de inicialização, ou seja, de adesão, já dá o quê? R$2.500, botando dólar 5, e $100 de manutenção, R$500, pô, é alto. Sim. É alto. Vale a pena? Pra caralho. Porque mercado financeiro cara, se você aprende de fato o mercado financeiro, é fantástico. Mas outra, não entre no mercado financeiro com o dinheiro da feira. Primeiro conselho. Mas voltando. Por que eu falo que a lógica, que a galera não tem essa lógica? Porque, cara, tu já entrava. E pirâmide, galera, tu entra e tu vai pagando quem tá acima de ti. Então, quanto mais tarde tu entrar, mais fácil é de tu quebrar. E, claro, gente, isso é totalmente ilegal, tá? Deixemos isso bem claro. O cara entrava, ele já ganhava, por exemplo, tu me indicou, eu botava $1.000, tu já ganhava 100. O cara acima de ti ganhava mais 50. Ia. E aí, é claro, ia diminuindo. Aí eles tentavam mostrar por A mais B que não sei o quê. Só que, cara, pensa o seguinte. O cara entra na empresa já 15% negativo. Então, primeiramente, ele teria que recuperar os 15% no mercado que já é extremamente difícil. Né? Extremamente difícil. É improvável, não é impossível, mas é improvável. Ainda te pagar 3% ao dia... Cara, a conta não bate de forma nenhuma. Então, é isso que me irrita. É o imediatismo do brasileiro. Como é que é a tua relação com a galera sobre essa questão do imediatismo, que é resultado para ontem? Eu tento educar. A minha linguagem, seja numa rede gratuita como um YouTube, um Instagram, qualquer rede social gratuita, ou numa mentoria, num produto que a pessoa vai ter acesso direto comigo, eu já dou logo a real. Pessoal, isso aqui não é uma corrida de 100 metros, isso aqui é uma maratona. É mais ou menos essa analogia que eu gosto de usar. Isso aqui é da mesma forma que um médico demora 10 anos até entrar na sua especialidade. Talvez ele tenha até um tempinho maior para estudar, fazer cursinho para uma faculdade pública, fazer toda aquela parte. Da mesma forma que a gente estudou no colégio, vai para uma faculdade, tem pelo menos 4 anos, algumas até menos, mas tem uma jornada. Então, entender que isso é uma jornada. E quando a gente fala de investimentos, tudo bem, a gente pode, em alguns casos, conseguir sim mudar de vida rapidamente, mas que isso não é o padrão. É algo que você vai plantar e usar realmente os juros compostos a seu favor. Se você entrou com 10 mil, você conseguiu dobrar, vamos falar no mercado financeiro em 3 anos. E agora sua banca não é mais, você já aumentou, você dobrou a banca. Então qualquer percentual em cima já é muito maior. Então essa é a ideia da gente ir plantando, usando juros compostos a nosso favor, o efeito bola de neve. Mas meu posicionamento sempre é muito claro. E eu não gosto realmente até que a gente fala um pouco de marketing e tudo mais, eu odeio estratégias que são muito apelativas. Para mim, o primeiro que você consegue pegar um lead, um público que você chega muito exatamente imediatista, é a galera que você pegou do site de aposta, praticamente você puxou, e aí o cara acha que é um site de aposta só com número no mercado. Sim. Não, mercado financeiro. Então eu não gosto, inclusive, de trabalhar com copies apelativas para não atrair pessoas que são fora. Desqualificadas. Porque essa pessoa não vai sobreviver, ela não tem perfil. Esse é o ponto. Ela vai ser perfil para ficar brincando, jogando R$50 para apostar a vida inteira e vai continuar aquele lugar, entrando, saindo. Cara, e era uma das coisas que, quando eu produzia conteúdo para mercado financeiro, eu mais queria quebrar. Eu criei uma metodologia e eu tive sorte, com muitas aspas, gente, pelo que eu vou dizer agora, não me cancelem, mas eu tive sorte de ter uma pandemia no meio. Por quê? A gente sabe que mercado praticamente quebrou na pandemia. Sim, todos os mercados. Mas alguns mercados... mas cripto teve uma lapada violenta pra baixo durante a pandemia inteira. Agora, falar de ações e tal. Então, eu criei uma metodologia que eu peguei muitos cenários num curto período de tempo. E acabei validando, passei 3 anos validando essa metodologia. Porque, na minha essência, eu sou operador. Gosto de operar no mercado. E aí, eu comecei a ter grana... primeiramente, o meu trabalho eu botava dinheiro no mercado, do mercado eu multiplicava e fazia meus tradings que eu também conseguia fazer uma renda.
E eu falo renda mesmo. Quando eu falo renda, gente, é que me pagava a minha vida. E uma boa vida na época, até. Hoje em dia eu tenho muito mais eu sou muito mais conservador do que eu era antes, obviamente, né? Até porque eu vou ser pai e tudo. Então, o que eu desenvolvi? Através de muito estudo, eu desenvolvi uma metodologia que ela tinha duas frentes. Eu tinha a reserva de emergência, que é uma coisa extremamente importante. Sim. E eu tô contando a minha, que eu quero também que tu fale um pouquinho de como que tu faz a tua organização, até pra gente dar dicas pra galera. Pra que se encaixe. Eu tinha uma reserva financeira. Essa minha reserva financeira, eu sempre baseei na lei dos 100. Já ouviu falar? Obviamente, né? Cara, pra quem não sabe, a lei dos 100 é o seguinte. Tu pega a tua idade. Então, por exemplo, eu tenho 26 anos. Essa é a porcentagem da tua carteira que tem que ser na parte mais segura que possível, né? Corrija se eu estiver errado, André. Mas, basicamente, é isso. E aí, o restante, eu diversificava. E eu diversificava no modelo que eu desenvolvi, chamado toca. Porque eu criei um nomezinho que era meio que tu te esconder numa toca, se proteger e tudo mais. E aí, cada letra era uma parte da minha carteira. Eu chamava o T de trabalho. Então, era a minha parte de operações. Quem diz que trading é investimento, pra mim tá errado. Trading não é investimento. Trading é um trabalho. Tu tá lá todo dia, se tu não operar, tu não ganha dinheiro. Então, é um trabalho. O meu trabalho ali, era o trading. Aí eu tinha o O que era de oportunidade. Era um caixa que eu deixava pra pegar oportunidades nas outras frentes. Então, por exemplo, nunca me esqueço, no dia que estourou a guerra. A guerra já foi mais recente. Não sei se tu vai lembrar, o Bitcoin já tinha caído bastante. Eu não lembro exatamente até quanto foi, mas eu lembro, cara, que eu falei, na época eu tava finalizando as mentorias antes de parar de ensinar mercado. Eu tava finalizando as mentorias e eu falei para meus alunos o seguinte, eu falei assim, gente, é o seguinte, a minha análise da guerra é o seguinte, vai baixar pra caramba, mas vai dar uma violinada pra cima praticamente instantaneamente. Baseado em quê, João? Cara, baseado que se eles bloquearem os sistemas financeiros, o único que vai sobrar é cripto. Então eles vão usar muito cripto. Então, só que cripto se abala muito com qualquer coisinha no mercado. Então, façam isso. Aí eu peguei e posicionei entradas com a galera. E no dia, eu tinha dado aula de cripto, eu dava aula de cripto e Forex. Eu fazia dia sim cripto, dia não Forex, nessa época. Cara, eu perdi de ganhar mais dinheiro no ouro. Porque ouro ia valorizar, valorizou muito, né? E aí eu analisei o mercado de cripto, não sabia que a guerra ia estourar, claro, mas já tava com as tensões. Eu falei, gente, vamos deixar posicionado aqui, aqui, aqui. Deixei 3 compras posicionadas do Bitcoin. Cara, bateu todas e subiu todas em uma madrugada. Então, bateu no gráfico e subiu tudinho. Isso você estava operando gráfico diário? Eu tava operando, eu opero gráfico diário em Bitcoin. E aí a gente pegou um swingão que, cara, fiz resultado de 3, 4 meses em um dia. Isso aí foi incrível. Sim. Né? E aí, então, para esse tipo de oportunidade, eu deixo esse O. Aí eu tenho uma base que eu chamo de colchão, que é basicamente o que amortece a tua queda. Então, é uma reserva em ouro e uma reserva em dólar. E aí, eu poderia falar horas aqui explicando isso, que isso era a base de toda a minha mentoria. E por último, a aposentadoria, que aí eu deixava ações. No colchão eu também fazia holding de cripto. Que eu sou dos caras que acreditam que o Bitcoin vai ser o futuro ouro, né? O ouro digital. E fazia a parte de aposentadoria, fundos imobiliários, ações para gerar dividendos e reinvestindo. Até hoje eu uso essa sequência para minha carteira, mas eu não ensino mais isso, né? Claro. E, cara, eu acho muito legal saber como as outras pessoas fazem. Como é que é a tua estratégia de investimento? Bom, hoje eu tô no momento que eu posso tomar mais risco, então eu aproveito para tomar mais risco nesse momento. Então, até porque eu tô voltado pro mercado. Meu dia a dia é mercado cripto. Então, é diferente de quando eu estava investindo no mercado tradicional, de fora, trabalhando como CLT. É diferente. Hoje em dia, eu tô focado. Então, minha vida eu não consigo acompanhar. Claro, eu posso olhar índice de S&P, Nasdaq, olhar algumas empresas, entender como está o mercado, até porque tem uma correlação que a gente tem que entender de movimento financeiro dos institucionais. Mas o grande ponto é como que está a minha carteira em si. Eu tenho alocado bastante nesse período de baixa do mercado, eu tenho feito aquela estratégia que eu recomendo muito para quem está começando, chamada DCA, Dollar Cost Average. Por que eu recomendo? Porque ela é simples.
Porque, vamos dizer, você vai pegar, vou pegar exemplo só do Bitcoin, pode ser para qualquer ativo, qualquer classe, pode ser para ações, fundo imobiliário. Vamos falar que eu vou comprar R$100 por semana de Bitcoin, 400 por mês, R$100 por semana de Bitcoin. E eu vou comprar toda quarta-feira. Mas o Bitcoin não importa o preço, toda quarta-feira eu compro. E o que acontece com o DCA? Você vai se expor ao longo do tempo no ativo e não ao preço. É claro que você pode ter algumas estratégias para, se o Bitcoin bater tal valor, eu compro mais um pouquinho, aquele bônus. Mas o DCA em si, toda semana, faça chuva, faça sol, você vai comprar. E isso ao longo do tempo vai ter um preço médio. Para você ter uma ideia, quando o Bitcoin bateu a máxima histórica, que foi em novembro de 2021, até setembro, se a pessoa que tivesse comprado a primeira compra lá, tivesse feito um DCA, ela já estaria, em setembro de 2023, já estaria novamente no lucro, porque o preço dela ia cair para, por mais que a compra dela inicial foi no 68, 69, no topo do mercado, achou e falou, beleza, tchau, acabou. Mais ou menos isso, ela já estaria no lucro, porque ela fez uma estratégia de se expor ao ativo ao longo do tempo, comprando um dia mais barato, um dia mais caro, mas não importa. Então são boas estratégias, eu tenho feito isso para poucos ativos, tá? Não tenho uma exposição tão grande agora no mercado em quantidade de ativos, e o que a gente chama de altcoins no mercado cripto, temos Bitcoin, que é o Bitcoin. O Ethereum, que já entra como altcoin, são moedas alternativas ao Bitcoin. E aí eu tenho uma exposição muito menor a elas. Então minha carteira está muito mais Ethereum e Bitcoin nesse momento. Caixa, esperando ainda um momento. Deixo uma parte do caixa para operar, uma parte para fazer esse DCA, os aportes. Uma parte para capital de risco, com operações mais especulativas e que eu vou tomando risco. Então essa está a divisão da minha carteira, mais uma área que eu acabo atuando até com ensinos, que é DeFi, finanças descentralizadas, que a gente consegue gerar rendimentos usando as criptomoedas. Não digo que é renda passiva, muito menos dividendo. Quem fala isso aí eu falo que está falando besteira, mas utilizo estratégias para colocar duas cripto, ou parte do holdzinho que eu tenho, Bitcoin e Ethereum, pensa o Bitcoin tokenizado, para a pessoa que vai trocar um por outro, outro por um, eu ganho taxa de negociação. Então são estratégias que eu gosto de usar no meu dia a dia e até mesmo para a parte educativa. Cara, se a gente for entrar em DeFi, aqui a gente fala 300 mil horas. Até muito avançado, inclusive. Galera, estudem isso porque é simplesmente fantástico. Eu digo que eu até me arrepio quando eu falo disso, porque, cara, quando eu comecei a estudar profundamente cripto, eu vi, provavelmente tu tem essa visão também, eu vi assim, cara, cripto, ela não é um mercado financeiro, ela é outro mercado financeiro. Existe o mercado financeiro tradicional, que vai aqui, tem tudo, e cripto tem tudo que tem no tradicional e muito mais. E eu acho isso incrível. E quando tu fala sobre, tu falou uma coisa maravilhosa que tem uma estratégia fora a DCA. Eu também uso o DCA, uso para vários mercados, vários ativos que eu acredito, mas principalmente para cripto, porque é o que é mais validado. Cara, eu tive muita sorte de ter começado a estudar lá por fora, trazer conteúdo de fora, até porque não tinha isso, e de eu ter acertado ir para cripto. Isso é sorte mesmo, né? Destino, sei lá, quem acreditar, porque, cara, cripto é um mercado fantástico. E quando eu comecei pelo pessoal de fora, então eu aprendi muita coisa lá. Eu tive também algumas análises muito assertivas que eu já mostrei pra galera, depois eu vou até te mostrar. A gente bater um papo bastidores, te falo tudo que eu fiz também, que é sempre bom a gente estar trocando, gente, comunidade de cripto é isso. E quando tu fala de ter uma estratégia paralela DCA, o que eu fazia? O que eu faço, na verdade? Hoje eu faço numa carteira só, antes eu fazia em duas. Fazia na blockchain e numa corretora mesmo, que era mais fácil. A carteira blockchain, né? Que chama, a blockchain é do Bitcoin, gente, mas existe uma carteira chamada blockchain. E aí eu deixava na carteira o que eu fazia de DCA, e na corretora, essa parte de trading e swing que eu fazia mais puxada. Porque, cara, tem oportunidades que vocês pegam que não vai ficar só focado numa estratégia, tem que diversificar, isso é muito importante. Mas agora mesclando os assuntos. Eu falei no início que você precisa entrar no mercado, você tem uma fonte de onde vem para você investir, né? E isso a galera muitas vezes não se prende. Porque, cara, para tu fazer dinheiro no mercado, tu tem que ter dinheiro. Sim. Então isso é óbvio. E quando a gente fala hoje de Aro como negócio,
como a tua empresa, quais são as frentes que tu tá buscando? Você é puramente educação, né? Sim. Hoje, o André Aro, falar, o Aro Cripto, a empresa que eu tenho, o CNPJ que eu tenho, busca, claro, já tive algumas parcerias no mercado, seja com algum patrocínio de alguma empresa ou parceria com players do mercado. Tenho também um infoproduto que eu pretendo expandir, inclusive. Então, são algumas ideias de você ter, porque é o que a gente fala, legal, produz conteúdo, mas conteúdo gratuito não paga conta. Você sabe muito bem. Exatamente. E aí eu deixo isso muito claro pra galera. A gente é produtor de conteúdo, eu vou continuar, porque eu acho que eu tenho uma responsabilidade com muita gente que não tem para dar o primeiro passo e para não cair nesses golpes que a gente comentou aqui no episódio. Mas é um conteúdo para a gente estar ali no dia a dia. Se quiser realmente uma forma organizada para acelerar, poupar tempo e passando as experiências, não só do que eu acertei, mas do que eu errei, que eu acho muito importante, você vai pegar uma mentoria. Se você gosta do meu trabalho, gosta da comunidade, beleza, você pode ver os vídeos do YouTube. Só que vai estar limitada a informação. Com certeza vai. Eu vou entregar algumas informações valiosas e que podem ser muito valiosas para você, mas é uma informação mais simples. Agora, outro dia chegou um cara, nunca vi na minha vida, não vejo na live, não sei. O que você está comprando? Eu falei, acompanhe minhas lives que eu falo algumas delas, o resto só para mentoria. Você é doido? Cara, eu vou falar o que eu tô comprando pro cara que eu nunca vi na minha vida? Não é assim que funciona. Então, assim, as pessoas não têm noção, mas é isso que você falou. Eu tento hoje, até porque eu tenho também uma equipe junto, então eu tenho que ter um caixa na empresa. Então, tem algumas parcerias, algumas produções, a empresa tem que ter um caixa. Da mesma maneira que a gente tem que ter reserva financeira, a empresa tem que ter fluxo de caixa para aguentar alguns períodos. Eu fiz alguns aportes ao longo do ano. Esse ano de 2023 é um ano que eu estou plantando para começar a colher, principalmente para o próximo ano ou para os próximos. Então, é aquela coisa da consistência, aumentar a própria divulgação do canal e tudo mais. Então, tenho focado muito em deixar o colchão ali, teoricamente, da sua estratégia, para que as pessoas cheguem no canal, tenham bom conteúdo. Isso já foi feito no Instagram, está sendo feito ao longo desse ano no YouTube, para que também consiga pegar. Um podcast, também tenho, né? O Arocast. Como que eu vou chegar num cara para falar, patrocina meu podcast? Como assim? Tá, mas quantos views você tem? Tenho 50, tenho 20. Eu falei, cara, mas por que eu daria dinheiro para você? Não. Quando você tiver um alcance maior. E outra, qual o perfil? Talvez para uma corretora de cripto vale a pena. Mas talvez para uma empresa de camiseta não vai valer a pena, porque ela quer alcançar a grande mídia. Então, por aí vai. Tem que entender que são business. Então, a gente tem que tratar isso. Meu papel esse ano, plantar. Ano que vem, começar a colher algumas coisas que eu já tenho em mente. Seja aumentando produtos, seja fazendo parcerias. Essa é a minha ideia e é importantíssimo, porque aqui a empresa não é ONG, não. Exatamente, cara. É uma coisa que eu teria vergonha de ser essa pessoa. Tem gente que chega pra gente, e eu trabalhei 5 anos com o mercado, produzindo conteúdo, vendendo na internet, vendendo mentoria, cursos e tudo. E a galera chegava, como isso? Me passa teus sinais gratuitos, se eu ganhar dinheiro eu te pago. Eu falei, oxente, tá bom. Eu trabalho pra ti agora. Cara, é incrível, a pessoa não tem noção. A gente tava comentando agora há pouco desse microfone aqui. Você não tem noção de quanto é um microfone desse pra gente entregar um conteúdo de valor, uma câmera, sim, um celular, celular todo mundo já sabe. Dá pra produzir pelo celular? Dá, gente, mas porra, é caro. Sim. Não paga conta, a gente não vive de fotossíntese. Não, eu tava falando aqui antes do episódio, tava até falando com o pessoal, com o Carlinhos, falando de câmera. Eu vou lá pra fora, o celular eu vou trazer, porque beleza, eu produzo, eu trabalho, ele me faz a melhor fonte. Sim. Eu tenho que estar sempre melhorando. Mas eu tava pensando numa câmera profissional, igual a gente tem aqui, essas câmeras aqui. E para ter uma qualidade melhor. Sim. Só nessa brincadeira, só a câmera com a lente, você tem que comprar, não adianta só comprar a câmera, tem que comprar a lente. É pelo menos 10 mil reais. Sim. 10 mil e assim, aí tem que comprar um tripé profissional pra ficar ali. Claro, dá pra você comprar uns bracinhos articulados, mas bate na mesa, treme tudo. Aí pra ter tudo independente, isso aqui já sobe mais 2 mil reais. Cara, fora o quanto a gente investe em conhecimento. Fora mensalmente, o quanto a gente investe para manter a infra de tudo que a gente paga para ter aquilo lá. E então, assim, produção de conteúdo, no geral, e muita gente fala ainda vendedor de curso. Eu entendo vendedor de curso, nesse termo que o pessoal joga como pejorativo, aquele cara que vai apelar numa copy, vai vender, esse cara não necessariamente domina o assunto, mas ele vende porque ele pega o cara ali, ele jogou, mesmo o cara cevou o negócio, então ele vai, investe, mas não é um cara que tem um propósito.
Então, existem esses vendedores de curso que a galera fala, mas quando a pessoa fala, mas se você teve sucesso no mercado financeiro, por que você faz curso? Porque eu amo dar aula. Simples, porque eu tenho o propósito de ensinar a galera. Porque quando eu vou num evento igual eu fui recentemente, encontrei com a galera e o cara, meu, obrigado, aí isso tá fazendo uma diferença na nossa vida, da família. Tava lá um casal com um bebezinho, 6 meses, e ó, já até conhece tua voz que fica vendo junto com a gente. Fala, cara, isso é muito mais do que o dinheiro. É poder compartilhar. Então, existem coisas que sim, eu vou cobrar, vou para ter o retorno. Pela lógica. Claro, porque você investe. Mas, claro, eu também invisto meu dinheiro. Mas é um mix, são várias fontes de renda diferentes. Então, quando o cara entende que quando ele é um empresário, isso é uma mentalidade que as pessoas na CLT dificilmente vão ter, se não tem alguém muito próximo. É que um empresário muitas vezes vai buscar fontes de rendas diferentes. Então, ele não vai ter uma fonte. Então, por exemplo, até mesmo produção de conteúdo. Digamos que o podcast seja um produto. Ele tem uma fonte de renda do podcast, que pode ter uma parceria. O outro é um treinamento específico, o outro é um afiliado ali, o outro é uma parceria, o outro é uma palestra, o outro é que o cara ainda anda de Uber ali, faz Uber pra galera. Então, assim, o cara vai ter várias fontes de renda, investir no outro negócio. Então, essa é a ideia, é a mentalidade que as pessoas poderiam ter pensando de empreendedorismo, que eu gostaria de passar pra galera. Inclusive, a ideia do Arocast é para ser, sim, um podcast que a gente fala sobre mercado financeiro, falar sobre o mercado de cripto, até porque são poucos que falam, mas falar sobre empreendedorismo, trazer essas questões de fora para que a gente tenha um bate-papo enriquecedor. Eu não quero só falar com quem está dentro, eu quero trazer pessoas de fora para investir da forma correta, de uma linguagem mais tranquila possível, como a gente está fazendo aqui. Sim. E, cara, eu convidei o Aro pro meu podcast na semana passada e a gente tava conversando, ele tava gravando dele e ele me perguntou assim, cara, por que tu parou de produzir conteúdo para mercado financeiro? Por que eu parei de dar aula? Eu abri pro Aro, falei sobre todos os contratos que eu já tive com empresas de fora. Mas, cara, eu simplesmente falei que eu fui atrás do que mais me brilha os olhos. Exatamente. Eu amo o mercado financeiro, eu faço para mim, mas muitas vezes, e até no próprio marketing, como eu sou estrategista de muita gente, já lancei várias pessoas, hoje eu coordeno equipes de lançamento, na verdade, eu senti a necessidade, da mesma forma que quando foi eu sair do mercado financeiro, de sair dos bastidores, pra eu atingir e impactar mais pessoas. Tanto é que eu tô fazendo um reposicionamento grande pra cacete, é muito difícil fazer um reposicionamento. Levei 5 anos pra construir minha primeira rede social, tô fazendo isso de novo, do zero, mas eu não tenho problema com isso. Porque eu acredito que eu consiga atingir muito mais pessoas dessa forma. Claro, João, tu tá fazendo isso aqui pra quê? Meu propósito principal é educar. Eu amo dar aula. Tu falou isso, eu me identifiquei na hora. Eu adoro ensinar, eu crio metodologias, eu treino a equipe da empresa, lido com muita gente, adoro isso. Mas claro, eu tô preparando tudo isso, o Vai Lá e Faz Cash, a minha rede social, tudo para que futuramente eu possa impactar, trazer novos estrategistas, trabalhar novos estrategistas de marketing digital. Só que eu quero trazer uma pegada diferente, porque, como tu falaste, tem muito vendedor de curso. Só que para mim vendedor é uma palavra extremamente valiosa. Se você tem preconceito com a palavra vendedor, você tá totalmente errado. Eu falo que tem os pilantras de curso. O vendedor em si, inclusive... Todo mundo é. Só existe uma profissão no mundo, ser vendedor. Se você não se vende, você não é contratado no emprego. Se você não tô falando vender algo diretamente, oferecer o produto, mas você tem que se vender. Senão você nem contratado vai ser para trabalhar em qualquer lugar, mesmo sendo no bastidor para programar. Então você tem que passar por uma entrevista, você tem que se vender. Eu acho que esse ponto é importante. E sim, a nomenclatura que a gente fala é o que a galera usa. Isso. Mas eu também concordo que vendedor deveria ser muito mais valorizado, inclusive, né? Porque é a pessoa que está ali no dia a dia. E ter uma estratégia de vendas é muito importante. Cara, é extremamente importante. Porque, por exemplo, eu peguei, ainda estava no mercado na época do Bear, do mercado vermelho, né, galera? Da Bitcoin começar a sangrar e tudo. E detalhe, 2 meses depois, Bitcoin chegou a quase $15 mil, acredito. E 2 meses depois, foi o meu último lançamento de cripto. Foi o meu último lançamento de cripto, eu como especialista. E foi um sucesso. Por quê?
eu vendo exatamente aquilo que é o real, gente. É você estudar o mercado, você se posicionar bem, aproveitar oportunidades e tal. Que eu vendia, né, no caso. Que o Aro também prega muito conteúdo disso. Mas por que que... E aí eu quero trazer essa comparativo pro que eu falo hoje, né, que é mercado digital. Mas por que que eu vendi bem no momento de sangria? Porque eu entendo como as pessoas funcionam, eu entendo como a mente humana funciona. Porque assim, para estudar mercado financeiro, todas as teorias básicas de mercado são vinculadas à psicologia humana. Teoria de Down, ondas de Elliott, Sim. tudo isso tem a base de teoria humana. Ah, João, mas são as grandes empresas que movimentam o mercado. Mas quem tá por trás das grandes empresas? É um alienígena? Não, é um humano. Então, tudo isso é. E marketing é a mesma coisa. Sim. Você entender o perfil de consumo, por que as pessoas compram, por que elas vendem, hora de comprar, é a mesma coisa. Então, eu entendia que, cara, tava todo mundo num momento de frustração, de medo, que a gente chama de FOMO, né? FOMO. Não, FUD, perdão. A gente chama de FUD. Tem os dois, né? Tem os dois. É porque FOMO é mais pra euforia e FUD é pro desespero, que era nesse momento. Sim. Mais encaixado. Mais encaixado pra esse discurso. E aí, eu vi que a galera tava com medo, com FUD, e eu usei do que é o real, a gente usar a narrativa. Tudo que você vai vender, tudo que você vai construir na internet é através de uma narrativa. Então, eu tinha um produto, a gente tem um produto de mercado financeiro, você tem um produto de mercado financeiro, que ele tá numa categoria que a gente chama de produto de sobrevivência. Galera, vocês têm que entender o seguinte, todos os produtos, eles se encaixam em uma ou mais dessas coisas que eu vou citar, dessas categorias. Ou o teu produto, ele fala sobre sobrevivência, que está diretamente linkado à carreira, dinheiro, a você crescer na vida. O homem, ele busca sobreviver e prosperar, ponto. Ou ele está linkado à segurança, que é você proporcionar bem-estar, um lifestyle legal, uma quebra da vulnerabilidade. Ninguém gosta de se sentir vulnerável. Ou ele está linkado a relacionamento, que aí vem sexo, amor e tribo, fazer parte de uma tribo, uma amizade, etc. Ou ele tá ligado a propósito. Que aí, eu sempre falo pra galera, se você for ter um produto linkado a propósito, necessidades psicológicas, fisiológicas, você tem que encaixar em outras narrativas porque ele é muito menos palpável pra vender. E aí, o que eu fiz? Cara, eu tenho um produto de sobrevivência. E mercado financeiro é um produto que ou a galera vende por lifestyle, ou vende por medo, que era naquele momento. E eu fui totalmente contrário a isso. Eu não forcei nada, eu não puxei nada e fiz, cara, usei uma analogia na época de assistir Game of Thrones. Sim. Aí o inverno está chegando, que todo mundo tava usando inverno no cripto. Sim. Cara, e teve uma coisa muito legal, depois eu vou te mostrar. Eu tenho até hoje essa publicação. Eu fiz uma publicação, minha equipe de edição ficou massa, da tela da Netflix, com a minha cara no Jon Snow. Legal. O inverno está chegando. Fiz uma postagem do caramba. 2 semanas depois, um dos maiores influenciadores de mercado financeiro geral, vou te mostrar isso, fez uma mesma postagem. Eu vi algumas pessoas fazendo alguma coisa. Muita gente ficava brincando com a frase. Mas é isso, a gente tem que saber a narrativa. Então, se o inverno tá chegando, é onde você ouviu isso daí. Exato. Então, tem muito disso. Usar a narrativa. A estratégia pode ser a mesma. Você pode chegar. Sabe melhor que ninguém. É como você se comunica, cara. Você precisa saber que, gente, venda é puramente emoção. Depois que vem a razão. É só você pensar, você vai no shopping. Olha como o shopping é projetado para que você compre. Né? Muitas vezes, já percebeu que todas as praças de alimentação são no último andar? Você tem que fazer, principalmente para quem tá no horário de almoço. Você tem que ir até lá. Cara, outra coisa legal de shopping, tocando nesse assunto, além da praça de alimentação ser no último andar, porque muita gente vai almoçar, vai comer no shopping, você tem que andar as escadas rolantes e a escada que sobe e as escadas que sobem sempre são opostas. Então tu sobe aqui, aí tu tem que dar uma volta para subir de novo. Já percebeu isso? Sim. Cara, tudo isso é marketing. Sim. E esse é o paralelo que eu gosto de gerar no mercado financeiro, porque as pessoas, elas compram e vendem no mercado financeiro, as pessoas compram e vendem no marketing digital. Mas, falando especificamente do teu produto principal hoje, eu chamo de front-end, né, que é o produto pelo qual você é reconhecido. Como é que é a base do teu produto, o que tu ensina lá dentro pra galera? Certo. Hoje,
Meu produto, como eu falei, voltar a esse mercado de DeFi. Para quem não sabe, DeFi, rapidamente, precisam ficar perdidos. São finanças descentralizadas. Mas beleza, não ajudou em nada, André. Vamos lá. Qualquer serviço que a gente tem aqui no mercado tradicional, num banco, pegar empréstimo, uma corretora que a gente vai comprar cripto, tudo isso dentro da blockchain, de uma maneira descentralizada. Eu falo que a blockchain, eu vou comparar a blockchain do Ethereum, que é a mais conhecida, como se fosse o aplicativo iOS ou Android do celular. Então, se você pegar o celular aqui, você vai ter vários aplicativos. Talvez você vai ter o do iFood, talvez vai ter do seu banco e por aí vai. São aplicações, apps. Vai baixar o app. Então, dentro da blockchain é a mesma coisa, só que é DEP, que é aplicação descentralizada. Ou seja, você entendeu que nós temos uma blockchain que é igual ao iOS e o Android do seu celular. E que nós temos coisas, produtos criados lá dentro, assim como a gente tem esses aplicativos de vários nichos. Legal. Então, quando a gente tem qualquer aplicativo que tem um serviço financeiro que existe no mundo real e que está lá de uma maneira descentralizada, e aí qual é a vantagem disso? Para eu poder explicar meu produto. A gente está falando do modelo do sistema financeiro. Hoje ele pode ser uma alternativa ao sistema financeiro, mas ele pode ser uma melhoria. A gente está falando de um serviço financeiro 24 horas por dia, que tira intermediários, que consegue taxas mais baratas para a gente que toma o serviço, ou até mesmo para quem investe conseguir ter um retorno maior. Um exemplo muito simples dessa, tirando os intermediários, você fazer uma transferência de cripto, você sabe muito bem, dinheiro para fora do Brasil. Exato. Como que seria você usando um meio de pagamento normal com banco? Demoraria alguns dias e a taxa seria extremamente cara. Seria altas taxas. Na blockchain, em segundo, você vai com uma taxa muito barata. Você faz a transferência. É a mesma forma para isso. Então, resumindo, o produto hoje que eu tenho é voltado para esse mercado financeiro descentralizado, para que a gente entenda como que a gente pode conhecer esse mercado, utilizar ele para aumentar nosso patrimônio com algumas estratégias para realmente colocar mais cripto, aumentar esse portfólio. Então, como que eu posiciono esse produto? Eu desenhei ele primeiro para ser um treinamento gravado. Só que é uma área que, mesmo para quem vende cripto, que o cara precisa ter alguém. Se eu simplesmente falo aqui e morre, você não vai fazer. Se terminar esse podcast, você vai fazer? Dificilmente. Até porque eu não expliquei nada como fazer. Aí eu preciso estar pegando na mão da galera. Então eu migrei ele de um treinamento gravado, que poderia ter um ticket muito mais baixo, mantendo ainda pela baixa do mercado, em alguns momentos, um ticket baixo por causa do período, para fazer migrar para uma mentoria, onde eu testei, validei o produto, vi que uma mentoria onde a gente faz encontros quinzenais, aumentei colocando carteira para o pessoal poder seguir tudo que eu faço, criação de um grupo exclusivo. Então, tudo isso entrou para um produto que entra um produto mais dedicado para uma turma, com uma mentoria, onde ali ele aprende, beleza, mas é aquilo o produto? Não. Produto é acompanhamento mensalmente, né? A gente faz duas calls. Tive uma ontem, inclusive, fiz uma call. Então, assim, é muito legal de estar em contato, porque o mercado financeiro muda assim, de cripto muda muito mais rápido. Então, estar nesse ambiente, você tem que estar em boas comunidades. E é isso que eu busco entregar, essa informação, essa comunidade, para quem está comigo ter esse acesso e facilidade. Cara, eu sou tão apaixonado por isso e eu tenho uma história fantástica. Eu já contei aqui que eu comecei o mercado de cripto que eu precisava receber dinheiro de fora e era a forma mais rápida. Mas eu nem digo que essa foi a mais impactante. Tem uma das pessoas que eu lanço que é fantástico, inclusive vou trazer ele para gravar comigo. E ele trabalha a espiritualidade e vários aspectos ligados à neurociência e espiritualidade. E aí teve um dia que ele me ligou. João, cara, teve um problema em Israel e eu queria mandar uma doação para lá. Me falaram que existe uma possibilidade de mandar por criptomoedas, mas João, eu não faço ideia de como fazer isso. Eu queria que tu me ajudasse. Eu até criei a conta na corretora, ele criou uma conta na corretora na mais famosa que tem, que é mais simples, e eu queria que tu me ajudasse. Eu falei, claro, cara, a gente resolveu em 10 minutos, abrir um meet com ele já tinha criado, validado a conta, tudo certinho, mandou Pix pra corretora, doou na época, acho que R$2.000, uma coisa assim, mandou Pix pra corretora, transformou na moeda que pediram, que eu não lembro exatamente qual era, e enviou pra lá. Aí isso já era tarde da noite. Era tipo umas 11h30 da noite. Ele me ligou no outro dia de manhã. Cara, João, tu acredita que a minha doação foi a primeira a chegar do mundo inteiro?
Eu falei, cara, imagina a diferença que você pode fazer na vida de uma pessoa. Olha que impacto é isso. Porque se a gente fosse fazer nos modelos antigos, quanto tempo levaria pra chegar? Demoraria. 3, 4 dias. Às vezes uma vida tá correndo risco ali. Imagina que você tem um filho que mora no exterior. Acabou o dinheiro dele pra tu mandar dinheiro. Sim. Cara, isso é fantástico. Quando tu falou que teu produto é DeFi, é isso, gente. É essa gama de possibilidades que você tem dentro do mercado. Fora que, queria que tu falasse um pouquinho mais. Mas além de você, por exemplo, hoje a gente, meros mortais, consegue tirar o empréstimo. Mas a gente não é o provedor do empréstimo. No DeFi é possível isso, né, Aro? É assim, e eu acho que o empréstimo dentro do DeFi, pra gente que tá no Brasil, tá? Porque nós temos taxas de juros muito altas, né? E juros tanto no nosso dia a dia, na taxa básica com a Selic aqui no Brasil, como também, principalmente, nos bancos, né? Acho que a gente falar de educação financeira, a gente tem que entender juros, conceitos de juros e inflação. Sim. Mas vamos lá, pegando esse exemplo, um serviço financeiro empréstimo, a gente pode... Pensa o seguinte, se você tem um carro aqui, você pode colocar ele de garantia, uma casa, e você pode pegar um empréstimo. Digamos, vou pegar primeiro esse exemplo no mundo real e falar as taxas de juros para vocês entenderem a diferença, pessoal. Para vocês entenderem diretamente a diferença. Então, presta atenção. Se você vai pegar um empréstimo no mundo real, vamos falar que eu coloquei um carro de 50 mil reais de garantia e eu peguei 40 mil. Legal? Então, eu coloquei 50, peguei 40, tem um gapzinho que você nunca vai colocar, tem um limite. E você colocou teu carro de garantia, ele vai desvalorizando às vezes com o tempo. Legal. E você pegou. Qual é os juros que a gente paga? Claro que depende do modelo de financiamento, para o que é. Financiamento imobiliário é uma coisa, de automóveis é outra. Mas se você for pegar hoje o cheque especial, 8% ao mês. Se o cara fica devendo no banco. Então, às vezes, para o cara, numa besteira, ele vai pagar 8% ao mês, que é a taxa máxima pelo Procon. É o que o pessoal chega a 7,99 ali em cima. No DeFi, numa plataforma de empréstimos, eu vou pegar, por exemplo, o Ethereum, a segunda maior cripto do mercado. Vou falar que eu tenho 10 Ethers, né? 10 tokens do Ethereum. E ele está valendo hoje $2.000. Se eu deixo ele de garantia, logo eu tenho $20.000. Legal, $20.000, coloquei como garantia, então vou fazer a analogia que ele seria meu carro, meu apartamento para esse empréstimo. O meu bem que eu tenho de garantia. A gente pode pegar até 80% daquele valor. Só que eu poderia pegar então, se eu estou falando de $20.000, você pode pegar até 80% disso. Só que eu não gosto porque você tem uma saúde financeira. O mercado cripto é um mercado que ele é muito volátil. Amanhã ele pode estar valendo 5 mil, 3 mil. Claro, não é assim também dia para noite, muito difícil, mas é rápido. Mas amanhã ele pode cair 20%, 30%. Então, para ter uma segurança que aquele meu valor de garantia do carro não vai sair de 50 para 20, você pega menos que a metade. Mas legal, coloquei uma garantia, que são meus tokens, minhas criptos, e eu pego dólar emprestado. E eu posso pegar, às vezes, depende muito do momento do mercado, da utilização, 2% ao ano, ou travando uma média de 5,5% ao ano. Em qual banco você pegaria o empréstimo? E depende muito, claro, do tipo de empréstimo, mas numa condição normal, uma coisa do dia a dia, você pegaria colocando... E outra, 24 horas por dia. Um problema que você teve no hospital, vou ter que fazer uma operação, ter que pagar a equipe. Isso acontece. Com certeza. Acontece. O pessoal acha que é só pagar remédio, não. Tem que pagar. E aí, como você vai fazer? Você coloca o meu Ethereum lá, pega o dólar de garantia. Pronto. 5% ao ano. Que outro banco te dá isso? Então, o DeFi, além de ser uma inovação, eu falo do ponto de vista tecnológico, de transparência também que a blockchain traz. Até o Arthur falou muito bem, né? Falando do princípio do Bitcoin e tudo mais. Mas eu gosto também por essa agilidade, essa parte que você, principalmente para países emergentes, e o Brasil vai se incluir nisso, você tem uma linha de acesso melhor. Você dá acesso a produtos e serviços financeiros que seriam exclusivos para poucos no mercado tradicional. Talvez para o investidor profissional que movimenta mais de milhões ali que vai ter acesso àquele fundo. Ali não. Ali todo mundo é igual. Não me importa se você é João, se é José, se é a Maria, você é um endereço, você tem garantia, você vai ter aquela taxa que está naquele momento e ponto, acabou. E, cara, isso é simplesmente fantástico, gente. Vocês não têm noção das possibilidades existentes nisso. Tem muitas. Tem muitas. Eu gosto muito de outro assunto, vou já fazer essa pergunta pro Ari, que é a tokenização. Mas só puxando um gatilho também para que vocês sempre se lembrem. Galera, busquem, assim como você compra uma ação e analisa uma empresa, analisa se esses provedores, esses
como é que a gente chamaria a pessoa, esse intermediador, né? O protocolo, como a gente fala, esse né? protocolo é porque eu queria chamar uma linguagem mais simples pra galera. Seria praticamente, sim, mas Seria um banco, né? Seria, vamos falar, essa aplicação, talvez, uma forma. Porque assim, galera, na cripto vai funcionar de uma forma muito mais simples do que um banco. Hoje tu tem um banco... Um projeto, acho que seria a forma mais fácil. É um projeto. Você tem que analisar o projeto, a empresa e tudo. Então pensa o seguinte, tu tem um banco aqui, você deposita um dinheiro. Eu tenho dinheiro guardado no banco. Sei lá, tenho 10 mil. Tenho dinheiro guardado no banco. Aí, Josézinho precisa tirar 10 mil de empréstimo. O que o banco faz? Ele pega daqueles clientes e repassa, pega a taxa. Então, hoje a Selic tá o quê? 13 ainda? Por volta de 13. Por volta de 13%. Aí ele cobra de José, fazendo uma conta de padaria aqui, 80% de juros no ano, que é 8, vamos supor, 8% ao mês, né? Cheque especial, por exemplo. E me paga 13%. Todo esse outro lucro é pro banco. No DeFi, não. Claro que o protocolo, que é a empresa, né, o projeto, pega uma fatiazinha para ele. Mas ele é muito mais justo nessa intermediação entre eu e o Aro, por exemplo, ou eu e outra pessoa. Ele só tá lá para intermediar tecnologicamente isso. E ganha nas taxas, nas transações. Sim. Então isso abre uma gama absurda. Outra gama absurda também que abre a possibilidade é a tokenização. Sim. Fala um pouco pra galera o que é tokenização e tua opinião sobre isso. Acho talvez uma das coisas mais fantásticas, você sabe muito bem, incrível, por isso que você vem. Tokenização, pensa o seguinte, a gente dividir como se fosse cotas, até mesmo um tipo de tokenização do quem já tem fundos imobiliários. É um bom exemplo que já tem, só que isso no mercado tradicional. Então pensa que hoje um imóvel pode ser tokenizado, tudo pode ser tokenizado. Inclusive, uma empresa pode ser tokenizável, as ações. Então, você tem tokens, cotas. Então, vamos pensar que eu vou dividir meu terreno aqui. Comprei um andar desse prédio, a gente faz locação, né, para o pessoal, seja fixo ou não, e que eu vou dividir em 1000 cotas, em 1000 tokens. Tá? Então você faz isso. Qual que é a grande diferença? Que isso no mercado tradicional tem toda uma burocracia, um cadastro e tudo mais, e na blockchain a gente consegue fazer isso de uma maneira muito mais simples, tá? Criar as cotas e terem, aí claro, tem que ter empresas que fazem a tokenização, então tem empresas sérias para isso aí e tudo mais. Mas a gente vai viabilizar de uma forma muito mais simples. Até o que seria fazer um IPO na bolsa, você vai fazer um ICO, que seria voltado mais para esse mercado, de uma maneira muito mais simples para buscar investidores. Mas voltando ao que a gente pode usar realmente a tokenização, explicando essa analogia que poderia ser um fundo imobiliário. A gente tem um setor dentro de DeFi, inclusive, que são as narrativas de Real World Assets, ativos do mundo real. Nada mais nada menos que pegar tudo, inclusive as ações, para a gente utilizar a blockchain para estar negociando. Então, vamos falar que eu quero comprar uma ação da Apple e determinada plataforma me dê acesso utilizando com cripto. Eu vou lá, pego o dólar que eu tenho em cripto e posso comprar uma ação da Apple, me expor àquele ativo tokenizado da ação da Apple. Eu não estou comprando no mercado tradicional, estou comprando de uma empresa que tokeniza, ela tem a ação e ela cria um para um no mercado lá, ela vai ganhar com taxa em cima disso de negociação. Então, nada mais, nada menos que é um mercado que movimenta hoje o mercado financeiro total, a gente está falando desde Tesouro Americano, ações, real estate, tudo. O mercado financeiro vale mais ou menos 900 trilhões de dólares. Se a gente pensa que o mercado cripto total, hoje, nesse momento de baixo do mercado, vale 1, se a gente colocar um negocinho, a gente está falando do mercado cripto aumentar em 9 vezes, 10 vezes, e alguns estudos apontam, né, que a tokenização, inclusive, já é uma realidade, não é algo que vai chegar, só vai melhorar com a regulação dos países. O Brasil vai ter uma regra, outros países também, principalmente Estados Unidos, então acho que eles podem puxar o mundo inteiro a partir do momento que tiver regras claras, e a gente vai ver isso, porque tem essa transparência, eu posso comprar 24 horas por dia aquela ação, não preciso ficar esperando, então até mesmo para quem gosta do mercado de ações, você poderia usar o mercado de cripto para comprar, vender essas ações, e seria um mercado com menos intermediário, muito mais transparência que a blockchain traz, e é um mercado fantástico que tem a crescer. Cara, e dá pra... É infinitas possibilidades. Ele deu um exemplo com fundo imobiliário, gente. Mas imagina o seguinte. Imagina que tu queres montar uma locadora de carros especializada em alocar carros para motoristas de aplicativo. Pega esse negócio. Tu precisa comprar 100 carros. Um carro hoje no Brasil é 100 mil, né? Então dá o que aí? Dá 10 milhões, é isso?
10 milhões. Sim. Tu não tem 10 milhões. Mas aí tu cria um token que a moeda inicial vale a R$1 e tu cria 10 milhões de tokens. E aí tu capta investidores e eles têm aqueles tokens. Toda a renda resultante daquele negócio, você aplica dentro do token e as pessoas que são detentoras daquele token, elas lucram. Então, por exemplo, eu comprei o token a R$1, mas aí o teu negócio deu muito certo, ele duplicou o preço. Ou seja, tá valendo 20 milhões em vez de 10 milhões. Aquela moeda que eu tinha que valer R$1 vale 2 agora. Claro que eu tô explicando de uma forma bem simples. Existem outras milhares de variáveis ali. Mas isso é uma das possibilidades também da tokenização. E é incrível. Eu acredito que o país que tá mais à frente nisso é a Alemanha, se não me engano. Eu acho que a Alemanha tem algumas regras já permitindo, isso é muito interessante. E até falando do Brasil, o Brasil, claro que ainda tem algumas regras ainda para ser definidas, mas o Brasil é um país que, do ponto de vista tecnológico, tá puxando algumas frentes. Sim. Vou falar que ele tá mais amigável, pelo menos, ou menos, não tá neutro, pelo menos neutro, comparado nos Estados Unidos. Porque o grande ponto é que o Brasil tem a ganhar muito com isso, até com relação ao Drex, o Real Digital e tudo mais, que o Brasil está puxando o que a gente chama de CBDC, essas moedas fiduciárias dentro da blockchain controlada pelos bancos centrais. Mas o Brasil está puxando um ponto de vista tecnológico bem interessante. Acho que isso é legal para a galera entender também. E Yaro, já indo para a parte final aqui do nosso podcast, infelizmente que a gente poderia falar milhares de horas aqui, mas, cara, me conta como é que tu chegou no ramo das criptomoedas em si. Conta um pouquinho dessa história. Eu tenho mais de 10 anos de experiência no mercado tradicional, aí não financeiro. Na verdade, o mercado CLT, né? Trabalhando no mercado normal. Então, fui CLT, trabalhava, sou administrador de empresa de formação. Eu fiz especialização em finanças nos Estados Unidos, fiz pós-graduação, tudo aquilo que manda o script. Fui crescendo, trabalhar numa área voltada a suprimentos, negociação, então acabava comprando para muitos projetos, para a indústria, trabalhei em grandes empresas do Brasil, Grupo Votorantim, Sangoban, no último, inclusive, energia eólica, tive uma participação numa empresa da minha família, e tudo indo caminhando, com promoção, tudo certo. Depois aí já de 20 para 21, aquele momento de pandemia, né? Algumas coisas que você não estava muito contente. Aquilo que a gente fala de propósito. Claro que a gente pode encontrar propósito nas coisas, podemos. Mas não tinha dado match, sabe? Não estava perfeito. Não brilhava mais muita injeção de saco para pouco retorno. E eu resolvi sair para empreender. Então, janeiro, virou o ano, tomei a decisão, estava pensativo já. Tinha uma reserva financeira, por isso que eu falo que a reserva de emergência é extremamente importante. Eu deixei mais de um ano de reserva e eu ia empreender. No mercado até cervejeiro e tudo mais, eu tinha algumas ideias de negócio e queria botar em prática. Só que eu precisava fazer o plano de negócio com calma, estava naquele momento de pandemia e eu pedi as contas. 3 meses ali, mais ou menos de janeiro a março, e eu lembro que eu estava com uma promoção aprovada. E eu lembro, a primeira coisa que eu fiz no ano foi falar com o meu chefe. Falei, cara, tem uma coisa para te falar, preciso ir rapidinho. Nem queima o cartucho, porque senão você vai se queimar aí na empresa, né? Você pedir a promoção, eu pedir as contas, não, nem pede. Tô saindo fora por causa disso, beleza. Nesse período aí de 3 meses até eu sair efetivamente, colocar alguém no lugar, eu acabei que eu já ia investir, mas estava nessa de enrolando, porque, não tenho tempo. Sim. Ninguém tem tempo. Ou melhor, todo mundo tem o mesmo tempo. O problema é como você divide ele e a prioridade que você dá. Então, não dei prioridade, comecei a investir no mercado de cripto em fevereiro de 21. E aí, efetivamente saí, só que estávamos no bull market, a gente falou de bear market, o bull market é um mercado de alta. E eu vi minha cripto, lá coloquei 10 mil reais, 15, 20, não lembro agora quanto foi o valor inicial, eu vi dobrando em algumas semanas. Opa, nunca vi isso no mercado financeiro tradicional, esse negócio de dobrar aí, eu pensava que era até mentira, né? Esse negócio, e tão rápido. Falei, eu vou ter que estudar essa parada. E nisso eu acabei entrando no mercado, naturalmente o mesmo jeito que eu vi subir, eu vi caindo. Não tinha conhecimento nenhum, não sabia porque eu estava comprando, simplesmente eu vi, não tinha realizado, não sabia até quando podia subir, não tinha esse conhecimento. E aí eu comecei a estudar, comecei a ver o plano de negócio, vi que o meu negócio era muito arriscado, não era muito retorno, muito risco, ainda pandemia naquela época, era um risco ainda maior, hoje seria até um pouco diferente. Decidi focar para estudar, gostei desse mercado, vou estudar. Então, de abril, que eu entrei em 2 treinamentos, 2 mentorias aí, voltar com o Felipe Persigo, mais para a parte entendendo realmente o mercado, e o Tasso Lago com análise gráfica, são 2 mestres para mim,
e comecei a estudar. Só que eu me dedicava, como eu não estava trabalhando, muito. Eu me dedicava, ficava no computador, ficava treinando, ficava estudando, vendo os vídeos, 8, 6, 10 horas por dia. Não muito diferente do que é hoje. Desde então eu comecei, e aí eu comecei a gostar. Eu falei, cara, achei muito legal essa tecnologia e tudo mais, vi o mercado subindo, caindo. Eu falei, nossa, que dinâmica louca. Eu já sou acelerado. Falei, meu, caiu perfeito com o perfil. Sim. E aí eu comecei, depois de um tempo, a agregar nesses grupos. E agregando o grupo, eu comecei a trabalhar dentro desse mercado, inclusive com o convite desses meus mentores. Primeiro o Tasso, que foi quem me abriu muitas portas, me ensinou muita coisa. Na comunidade dele, comecei a trabalhar ajudando com o braço direito ali dele. Depois, futuramente, com o do DeFi, mas como que eu entrei? Eu perdi dinheiro, fui arriscando. Aí eu vi, vou estudar. E aí, por ter passado num caminho que eu falei, caramba, poderia ter sido muito mais fácil, e eu gosto de ensinar, foi que eu entrei para fazer realmente produção de conteúdo, inicialmente, e também dar essas aulas e tudo mais, dando esse apoio. Então, minha jornada de 2021, de abril até o final do ano, foi um cara que estava começando no mercado, para um cara que estava me ensinando a dar algumas técnicas de tudo que ele passou e dando um apoio, pelo menos um suporte. E de lá para cá foi aumentando, estudando cada vez mais, não paro, a gente não tem como, é muito rápido esse mercado. E até pegando o momento, vai lá e faz, né? Seria a minha próxima pergunta, cara. Eu deixo você fazer. Gente, é porque sempre vocês sabem que eu faço um acordo com o convidado, eu conto a história do porquê desse nome. E a gente que é empreendedor, a gente vive numa gangorra de altos e baixos. E eu digo que à medida que você vai crescendo, não quer dizer que você não tenha os baixos. Só que o baixo vai estando mais alto, né? Que você vai crescendo isso. E sempre eu pergunto no final do podcast qual foi um momento marcante, uma história marcante, que tu te olhou no espelho, viu tudo que tu já tinha passado e falou, cara, foi tu que escolheu fazer isso aqui, pois vai lá e faz, porra, sem mimimi. Geralmente é um momento bem difícil. Qual foi esse teu caso? Por isso que eu quis parar um pouco, né? Porque ele já estava sendo um momento vai lá e faz de alguma maneira. Mas se eu fosse pegar dentro dessa minha jornada, que eu acho bem legal, eu parei ali quando eu estava começando a trabalhar com o pessoal. Legal, 2021. O que aconteceu em 2022? Um ano de baixa. E chega momentos que você tenta vender, tá certo. Mês vai bom, tudo mais. Você tá falando de resultado. Sim. E tem momentos que você vai lá e o negócio, aí você fala, será que eu tô no caminho certo? Será que você tá? Aquele momento que você vai se questionar, aquele momento que você perdeu dinheiro também, Sim. que você deixou, e aí você coloca, será que é isso que eu quero? E nada como o tempo, cada um, né, pensando algumas coisas, mas colocar a cabeça em ordem, em vários planos, né? Faz alguma coisa, vai entendendo, dá um tempo. Não toma a decisão ali, não. E o momento foi, e aí, André, você gosta realmente de fazer conteúdo? Você gosta de ensinar a galera? Por que você faz isso? E eu lendo alguns livros, né, e assim, coisas que eu falo, muito espiritual também, eu vou ter esse lance também, eu acho que a gente pedir para Deus orientação. E acabou que algumas coisas foram acontecendo, um livro do João Branco, que eu gosto muito, que é ex-VP de marketing do McDonald's, De Propósito. E quando eu li esse livro, era um momento que eu estava muito em dúvida se eu ia ou não. E não era por questão financeira. Era para ver se era isso mesmo. Pô, e aí? A coisa falou, vamos ficar fazendo isso aqui de graça, não sei o quê. Legal. Aí comecei a estruturar realmente uma empresa. Então, depois disso, eu entendi o propósito. Falei, não, esse é o caminho. E desde então, ao longo, principalmente desse ano de 2023, estruturando pessoas para me ajudar, que estão junto nessa caminhada e cada vez mais evoluindo, e as conversas cada vez são mais estratégicas e menos operacionais, mas passou por um momento, e é chato, e tem momento que você fica chateado, mas esse momento vai lá e faz, é o que fez eu estar aqui hoje, é o que faz a gente seguir nesse mercado, e é o que vai continuar tendo, vai lá e faz todo dia, para que eu consiga realmente chegar, independente do resultado financeiro, que é claro que a gente é uma empresa, a gente busca também isso, mas mudar a vida das pessoas, que eu sei que se eu mudar a vida das pessoas, quer dizer que elas seguiram o que eu estou fazendo, que eu também estou sendo o exemplo para elas, e na prática, se ela teve sucesso, eu estou ali ajudando, tive uma participação e também posso ter com o meu método também. Exato. E, cara, tem uma coisa que eu falo sempre, eu falo para mim mesmo, mas eu também uso para falar para outros líderes que eu lidero, né? Eu lidero líderes hoje, então eu preciso também transparecer isso. E
quando a gente se torna empresário, empreendedor, você precisa de uma equipe, óbvio. E quando a gente é produtor de conteúdo, mais ainda cabe essa frase que eu vou dizer. Toda vez que eu penso em desistir, eu penso o seguinte, cara, eu não carrego mais só os meus sonhos, eu carrego o sonho de outras pessoas também. Então eu não posso desistir. Vai lá e faz, porra. É esse a minha visão. E, cara, isso é muito legal, eu adoro essa troca de podcast. Eu acho que é a forma mais incrível da gente produzir conteúdo e da gente identificar com outras pessoas. Porque você deixa de ser, muitas das vezes, o cara intocável, você deixa de ser o super-herói das pessoas e mostra, não, cara, você realmente passou por um processo para chegar até onde você chegou hoje, e isso é muito legal no podcast. Queria mais uma vez te agradecer Eu que agradeço. Obrigado aí. por aceitar esse convite, foi incrível. E galera, Aro, onde que a galera te acha aí nas redes sociais? Bom, pessoal, pelo nome vocês já viram, é André Aro, Aro é com H no começo, então se quiser para facilitar, YouTube também, Instagram, André Aro, tudo junto, cuidado com fakes, principalmente Instagram, tá verificado, mesmo assim tem fakes, então cuidado, eu não vou chegar te oferecendo um treinamento, como vão seus investimentos em mercado de criptomoedas, as coisas assim bem com um português meio estranho. Meio suspeito, né? A Esmola Demais falou de golpes, então cuidado com esses golpes também. Mas é isso, então tem o Arocast, que é um podcast voltado para essa parte, que sim, fala do mercado cripto, até porque precisamos falar para que pessoas consigam investir da maneira correta, sempre um bate-papo como esse, leve, descontraído, e falando também sobre empreendedorismo, falando dessa parte de investimentos, para que a gente consiga educar essa população, que a gente consiga melhorar as pessoas aí por meio da educação financeira, e também Instagram para conteúdos mais rápidos aí, TikTok ajustando as coisas, mas o que importa é não parar, e é isso, vai lá e faz, acorda e vai para cima. Show de bola, gente, muito obrigado pela audiência até aqui. Deixem aqui nos comentários, gente, o que vocês querem ver. Dúvidas pro Aro também, eu tenho contato direto com ele, pode mandar aqui, mandar lá no Instagram dele que a gente responde todo mundo. Compartilha esse episódio com quem realmente quer aprender mercado de cripto, porque esse cara é incrível, beleza? Me sigam lá nas redes sociais, JG Campos. Tô com 2 Instagrams, é o JG Campos X, que é agora falando mais de marketing, e tem o JG Campos antigo falando um pouquinho de mercado, tem conteúdo lá, vão olhar, beleza? E é isso, meus amores, fiquem com Deus e até a próxima. Até mais.